Todo-Poderoso. Aleluia. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus abençoe todos os teus sonhos. Que bênção estar aqui. Férias, mas a presença não pode se converter em ausência. Deus está na casa, meu irmão. Lição de número 5. 1 Samuel de 8 a 15. Eu convido os irmãos, por gentileza, a abrir 1 Samuel capítulo 10. Vamos ler do verso 9 até o 27. Gostaria de pedir para os irmãos, por favor, que partilhem comigo a leitura de forma alternada. Capítulo 10, de 1 Samuel, verso 9, e diz assim: Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E aconteceu que, como todos os dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada um qual ao seu companheiro: Quem é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também entre os profetas? E disse o tio de Saul a ele e ao seu moço: Aonde fostes? E disse ele: A buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, viemos a Samuel. E disse Saul a seu tio: Declarou-nos na verdade que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de quem Samuel falará lhe não declarou. E disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes, já é quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! E foi também Saul para sua casa, em Gibeá, e foram com ele, do exército, aqueles cujo coração Deus tocara. Todos?
filhos de Belial disseram, este é o que desprezaram, trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Precisamos urgentemente da tua intervenção nesse ambiente para que a tua vontade seja manifesta. Não permita, por favor, que os irmãos que levantaram cedo, aproveitaram a ocasião para vir te adorar, volte para casa da mesma forma, mas que nós saímos daqui com a certeza, transbordantes. Senhor, mesmo que a gente saia daqui aborrecido, mas nós precisamos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou, não somente aquilo que queremos ouvir, mas de fato aquilo que precisamos ouvir da tua parte. É isso que nós te pedimos, porque teu é o reino, o poder e a honra e a glória para sempre. Quem está aí, diga amém. Sente, por gentileza. Lição de número 5. Samuel, primeiro rei de Israel. O textuário disse, então disse Samuel a todo o povo, vedes a que o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu gritos, exclamando, viva o rei. A verdade prática diz, obediência é algo que Deus leva muito a sério. Então vai acontecer uma evidência maior nessa questão de obediência, nessa lição. A lição é dividida em 3 tópicos, cada tópico tem seus subtópicos, seus privilégios, o primeiro rei de Israel, suas qualidades e o escolhido e ungido. O segundo tópico é os seus erros, a impaciência, a arrogância, a ingratidão. E o terceiro, obedecer melhor do que sacrificar, que tem soberania versus liberdade, vencendo o eu, o egocentrismo, obediência ou sacrifício. Por favor, atente para alguns detalhes que eu julgo ser bem pertinente e relevante para a nossa vida nessa manhã com relação a esse assunto. O período é um período sensível, é um período em que o povo expressa agora a sua vontade. Se eu fosse ministrar essa mensagem, não numa aula de escola bíblica, eu colocaria um tema nessa mensagem, eu colocaria como o impeachment de Deus. Ou seja, o povo pediu para Deus sair de cena. Perceba, o período teocrático de Deus agora é convertido por uma pressão do povo para um período monárquico. E a motivação ainda é muito pior, porque eles declaram agora isso para o profeta Samuel, que eles queriam ser semelhantes às demais nações. Eles não queriam ser semelhantes ao governo estabelecido por Deus a eles. Eles queriam ser parecidos com as nações vizinhas. Só que quando você vai pegar um contexto histórico de Israel, desde a conversão de Jacó para Israel, Deus levantou Israel não para ser melhor ou equivalente às nações vizinhas. Deus levantou Israel para ser modelo para as demais nações. Agora, quem deveria ser o modelo, perdeu o protótipo do modelo original e está carente da presença de Deus. Os irmãos estão aí? Observe, Deus estava lá, mas o povo não estava com Deus. É possível isso, pastor? Claro que é. Deus pode estar lá, mas você não está mais no jardim onde Ele sempre te encontrou, meu irmão. E isso aconteceu, eles agora apertam a Samuel, oprimem a Samuel. Deus questiona com Samuel, Samuel, não fica assim tão preocupado. Não foi a você que eles rejeitaram, porque passou a ter no coração de Samuel como se o povo tivesse rejeitado ao ministério profético e sacerdócio dele, mas não era o sacerdócio e o profeta que havia sido rejeitado. Até porque a unção e a autoridade colocada na mão do profeta Samuel foi delegada por Deus. Então quem eles estavam rejeitando era aquele a quem ungiu a Samuel. Então o povo estava declarando, Samuel, avisa lá o Senhor, Yahvé, Jeová, o nosso Deus, que a gente não quer mais esse tipo de sistema, esse modelo teocrático. A gente quer ter voz. Então eles fizeram ali uma espécie de democracia monárquica para viver como as demais nações. Agora observe, o elemento central dessa transição, dessa conversão, é Saul, filho de Quis. Saul, da tribo de Benjamim.
O seu nome significa pedido ou desejado. Ele nasceu por volta de 1060 anos antes de Cristo. A monarquia é integrada, é instalada a partir dessa decisão. Observe, o primeiro ponto traz a questão dos seus privilégios de ser um rei em Israel. Havia privilégios? Vários, mas também havia alguns compromissos e responsabilidades que precisam ser muito ajustadas. Toda autoridade, todo poder, ele sempre vem acrescentado com responsabilidades. Só que responsabilidade sem compromisso, eu acabo que deformando o propósito. Então, observe, seus privilégios. O primeiro rei de Israel. Quando você vai pegar o final do livro de Juízes, capítulo 21, verso 25, o texto diz que o povo naqueles dias, não havia rei sobre Israel. Não havia um rei físico em Israel, mas havia um rei que governava sobre Israel. Mas o povo queria ver, o povo queria enxergar. O povo estava começando a ter uma projeção de Tomé. A gente quer ver um cara com a coroa sentada no trono. A gente não quer crer que existe um Deus sentado no trono que governe sobre nós. Já chega de seguir a nuvem. A gente quer seguir um cara sobre nós, que a gente pague imposto, que a gente exija um exército, que a gente exija segurança. É vergonhoso, mas o povo ficou tão afastado de Deus que teve essa soberba e arrogância de exigir isso do profeta. E o texto diz, no último capítulo de Juízes, que não havia rei sobre Israel e o povo fazia tudo o que lhe parecia bem aos seus olhos. Fazendo de tudo, acredite, de tudo. O homem é capaz de fazer tudo aquilo que o homem é capaz de fazer, meu irmão. Faz tudo. O homem faz tanta coisa que a vez do diabo até assim, aí tirei o chapéu, hein? Até eu fiquei impressionado. O homem faz. O homem pediu. O primeiro texto diz assim: então o Senhor disse a Samuel: atende a voz e estabelecei um rei. Deus deu, tem um ditado que diz assim, tal rei, tal povo. O povo exigiu um rei, e o rei que foi colocado ao povo era exatamente a expressão do coração daquele povo. Como é que era, pastor? Porque Saul, ele foi escolhido pela aparência. Saul foi escolhido, e quando foi escolhido, o texto diz no capítulo 10, que ele foi escolhido e encontrado escondido no meio das bagagens. Porque ainda havia um pouco de humildade no coração de Saul, falando assim, não, eu não sou capaz, não é possível, a tribo de Benjamim, menores, não é possível, eu não vou. Aí o povo pergunta, cadê esse rapaz? Aí Deus fala assim, está escondido entre as bagagens. Levanta ele das bagagens. Deus queria honrar, mas ele estava escondido. Deus queria abençoar, mas ele estava escondido. Deus queria iniciar, mas ele estava escondido. Tem muita gente escondida, porque não consegue entender o propósito que Deus tem estabelecido. Deus escolheu, aí está ele. E quando ele sai depois de escondido, o texto diz, está escrito no texto, ele estava escondido no meio das bagagens. Quando ele sai do meio da bagagem, ele se diferencia entre os demais. O povo é como se fosse assim do meu tamanho, e o Saul o tamanho do pastor Felipe, assim, bem grandão. O pastor Felipe bonito, é o careca, né? O povo, deve ser esse. Deve ser esse, com certeza. Saul foi escolhido pela aparência, belo, bonito, irmão. Quando a Bíblia expressa que o cara é bonito, quando a mulher é bonita, de fato, é diferenciado. Então, olha, grande, alto, formoso, forte, da cintura para cima, ele era o cara. O pessoal olha assim, rapaz, está aí, viu? Um rei bonito que vai nos guiar para ser modelo como as demais nações. Primeiro erro, a aparência. A aparência, sem a presença, não consegue gerar consistência naquilo que Deus quer fazer. A aparência. Ele foi escolhido. Perceba a distinção desse rei, que foi o primeiro rei de Israel, porque Saul foi encontrado pastoreando jumentas. Davi foi encontrado pastoreando ovelhas.
mas foi o rei que o povo pediu. Foi o governo que o povo pediu. Foi o governo e o modelo que o povo pediu, Deus deu. Tinha um amigo meu que falava assim, exatamente, nós temos aquilo que merecemos. E de certa forma, às vezes essa frase parece que faz bem sentido. Não adianta espernear e exclamar. Saul era o modelo que o povo pediu. Agora observe, o primeiro rei de Israel, o segundo ponto diz sobre as suas qualidades, e as segundas qualidades é assim, tinha ele um filho cujo nome era Saul, está falando de Quis. Saul foi escolhido pela sua estatura. Ele era moço, belo, entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Deu-lhe os ombros para cima, sobressaía sobre todo o povo. E o povo escolheu Saul. O Salmo 32, verso 12, diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Só que o povo não queria saber desse Senhor como governo, queria saber de um governo através de um homem, um governo monárquico. É convertido, e essas qualidades que ele tinha, o texto diz que ele era muito jovem, que ele era alto, ele era capacitado pelo Espírito e que ele era manso. Isso antes de Saul começar a mesmo estourar no seu ministério. Agora observe um fato interessante e importante, dentre esse primeiro rei, de suas qualidades, e a unção que seria precedida a partir desse momento. Saul ficou 40 anos com o cetro na mão. 40 anos Saul ficou no governo. Sabe quantos dias Saul ficou na presença de Deus? 4. Mas ficou no poder. Mas 4 dias na presença. Mas ficou com o cetro, mas 4 dias com a presença. Ficou com a coroa, mas 4 dias com a presença. Ficou com a autoridade, mas 4 dias com a presença. Ficou com os status, mas 4 dias com a presença. Ficou com os seguidores, ficou com a influência, ficou com os recursos, ficou com a fama, mas somente 4 dias na presença de Deus. E esses dias que foram tomados na presença de Deus, é quando o Espírito Santo do Senhor tomava Saul para um propósito que era dele, não de Saul. 40 anos no trono, no poder, nos status, mas sem a presença. Quem disse que tudo que nós fazemos, Deus está aprovando? Saul ficou 40 anos com a possibilidade de voltar seu coração para Deus. 40 anos. 4 décadas, e somente 4 dias experimentando a presença de Deus. Eu lembro do salmista Davi, que disse, Senhor, tira tudo de mim, tira minha coroa, tira o cetro, tira o éfode, tira a autoridade, tira a influência, tira os meus filhos, tira os recursos, tira os bens, tira o palácio, tira tudo, só não tira de mim uma coisa, Senhor, a tua presença. A tua presença. Saul fez sua escolha, ficou com o trono, mas não tinha presença. O terceiro ponto diz que ele foi ungido, escolhido e ungido. Tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a herança do povo de Israel? Escolhido e ungido. Foi escolhido porque o povo escolheu. Foi ungido porque havia uma legalidade. Quando você vê o verbo ungir, ungido, vem de unção. Unção vem de untar. Untar é o mesmo sentido quando você faz das irmãs que faz bolo em casa, naquela forma, não passa aquela manteiguinha ali para untar. É um revertimento para receber a massa. Assim também funciona no mundo espiritual a unção. A unção é um revertimento. Ela não tira teu intelecto, as emoções, nem a racionalidade. Ela apenas te reveste de uma autoridade para um propósito. Isso é unção. Pastor, mas a unção não me faz mais santo, mais top, mais isso? Não. Ezequiel 28 diz que havia um querubim ungido. A tua unção não revela o caráter, mas o caráter manifesta a tua unção. Pastor, mas eu tenho a unção, fui ungido com 20 anos, mas hoje pode ser que você não esteja representando mais a unção que foi colocada sobre você.
A unção tem um objetivo, te revestir de autoridade para um propósito. Não é para você falar mais língua, não é para você aparecer mais, não é para fazer mais um aviãozinho, não é para isso. Isso é tudo muito bom, mas a unção tem um propósito, te dá autoridade para um propósito, de um destino que é de Deus. Esse é o propósito da unção. Então Saul foi ungido por Samuel, não para aparecer como rei, mas para servir como rei. A unção fez isso. A unção que estava sobre Saul não geraria nele a santidade, até porque santidade é comportamento, santidade é comportamento e a unção é revestimento, e a minha santidade que gera o comportamento revela o meu caráter, só que a minha unção que me dá revestimento, ela não gera santidade. Irmão, tem pessoas que foram ungidas, que passou uma semana, converteu numa soberba e arrogância terrível. Em curto prazo de tempo, aconteceu isso com Saul. Saul, lá atrás, se escondeu porque se achava muito pequeno, porque se achava incapaz. Para mim não dá, talvez outra pessoa mais capacitada. Depois da unção, a unção não foi o motivo pelo qual mudou o caráter. Pelo contrário, só fez colocar para fora aquilo que estava dentro, porque ele foi escolhido pelaquilo que estava fora, pela fisionomia, pela estatura, pelo lado externo. Mas o que estava aqui dentro foi manifesto. O caráter foi colocado para fora. E Saul começou a deformar o propósito. A unção, ela não é maior do que o caráter. O caráter é muito maior do que a unção. Como assim, pastor? Tem pessoas que nunca foram ungidas numa cerimônia de convenção, mas conseguem manter um caráter digno de respeito lá no céu, no trono do Pai. Então a unção do óleo que saiu do chifre que estava nas mãos de Samuel não convertiam santidade ao extremo a ponto de se tornar dessa forma. A unção não é maior do que o caráter. O segundo ponto vai falar sobre os erros. E um erro também que serve muito para a nossa vida é achar que nós somos perfeitos a partir de uma unção. Nós somos tão passíveis a falhas quanto qualquer um outro ser humano. Deus não estava ali chancelando um homem para ser perfeito, mas um homem que a partir das suas falhas pudesse ter o seu socorro no Senhor. Então, ser ungido é gerar essa autonomia de perfeição? De forma alguma. Nós somos sujeitos a isso. Assim também como somos sujeitos à correção. Observe, o Saul, com a sua soberba e arrogância, começou a criar um bloqueio para a correção. Quando a soberba ela vai além da unção que discorreu do óleo sobre a minha cabeça, eu já faço um bloqueio, eu não quero ser corrigido. Pastor Cristian, vamos por aqui? Não, eu já sei. Não, mas eu já sei, eu já estudei, alguém profetizou, eu já vi, eu já assisti isso, eu já li. Não vem porque eu já sei. Eu sei. Depois do eu sei, passa para o eu sou. Eu sou. Daqui a pouco você é um semideus, porque você não aceita mais correção de ninguém. Então, nem existe essa ocasião, biblicamente falando, de forma teológica, biblicamente falando, não fosse, o meu negócio é só com Jeová, nenhum homem fala sobre mim aqui na terra. De forma alguma, já está desviado bem aí. Todo homem precisa de uma autoridade na terra. E Saul, como rei, precisava de uma autoridade. Essa autoridade estava no profeta Samuel. E essa autoridade não era de mandar fazer as coisas, era uma autoridade espiritual, que era além da autoridade terrena. É por isso que existe o verbo autoridade, que no grego é exousia. Existem pessoas que têm o poder e existem pessoas que têm a autoridade. Não é sinônimo. Observe, Deus nos deu poder e autoridade. Em algumas versões é exousia no Novo Testamento, por causa da autoridade. Tem pessoas que têm o cetro do poder, mas não têm autoridade. Observe, alguém de algum órgão pode mandar me prender,
por causa do poder que tem sobre uma canetada. Mas a autoridade está sobre a minha vida para orar na cabeça dele. Então tem pessoas que têm o poder, mas não têm a autoridade. A autoridade está em você, para orar por aquele que tem o poder. Deus nos deu poder e autoridade, não para sermos perfeitos. O crente santão é buscar santidade, intimidade, e essa intimidade com Deus gera santidade comportamental em nós. Seus erros, dentre esses erros são 3: a impaciência, a arrogância e a ingratidão. Um ponto na revista diz assim: Saul é um caso clássico de impaciência em ação. Ele não consegue viver pela fé e esperar no tempo de Deus para a sua vida. A impaciência. E essa impaciência tem feito com que muita coisa ficasse deformada na caminhada. Eu lembro de Jesus com Maria. Maria falou assim: Senhor, Jesus, filho, vai lá, faz alguma coisa, ajuda o pessoal do casamento. Jesus fala bem assim, ó: ei Maria, ainda não é chegado o meu tempo. Irmão, se Jesus fala que não era chegado o tempo dele, por que que eu vou passar por cima do tempo que Deus tem estabelecido para mim? Calma, tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, e todo tempo tem um propósito. A partir do momento que eu pulo e dou um salto no tempo de Deus, normalmente eu vou levar pancadas na vida. E a impaciência de Saul gerou esse problema. O texto diz que 7 dias esperará, Samuel declarou para ele, até que eu venha ter contigo e declare o que há de fazer. Saul derrotou alguns inimigos, e Samuel falou: aguarda, espera que eu vou chegar e há algo para ser realizado, há um sacrifício. Eu sou sacerdote, eu sou profeta, você luta e deixa que eu sacrifico. Então o que você tem que fazer agora é só obedecer. Vai lá, luta e me espera. Só que a impaciência dele quebra princípios, e quem quebra princípios quebra o propósito. A impaciência dele gerou esse problema. E isso tem sido um problema para a nossa vida. Você tem sido paciente com aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida? Pastor, Deus já declarou, mas eu acho que eu tenho que fazer. Não adianta você tentar ajudar Deus, irmão. O carro de Deus não acabou o combustível que você tem que ir para trás e empurrar. Ele nem precisa de combustível, a palavra já foi liberada. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E como Deus na eternidade trabalha no ontem, no hoje e no amanhã, Ele tem um domínio sobre o passado, presente e futuro, Ele é. Então, Ele já fez. Talvez seja a tua impaciência que gerou escama nos teus olhos que você não esteja enxergando. E isso faz com que daqui a pouco você queira um Saul para te governar. Quem anda pela impaciência sempre vai exigir pela evidência humana. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. O povo queria ver, mas Deus queria que o povo cresce. A impaciência foi um problema. O segundo ponto, dessa impaciência foi a arrogância. O texto diz: então disse Saul, 1 Samuel 13:9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Essa não era a atribuição dele. Essa atribuição era do profeta, do sacerdote. Só que ele passou por cima, pela sua impaciência, que desbloqueou o coração arrogante. Arrogância, impaciência. Eu lembro de Ezequiel 28, esse querubim ungido, que foi escolhido para ser o aferidor de medidas, lá na eternidade. Tem um corinho antigo que a gente canta, que diz assim: no céu não entra pecado. Você lembra desse hino antigo? Escute, no céu entra pecado, irmão? Não, né? Mas e o Lúcifer ali quando pecou? Entrou pecado lá? Saiu o pecado de lá? Nem entrou e nem saiu. O texto diz bem assim, ó, o que Deus diz:
em ti encontrei iniquidade. Não era o ambiente, era o coração. Então nem entrou e nem saiu. O ambiente é santo porque Deus é detentor do ambiente, mas é o coração que gera soberba e arrogância. É o coração. O texto diz: em ti encontrei iniquidade. No jardim do Éden, tudo perfeito. Então não foi no ambiente, foi no coração do casal que encontrou-se impaciência e desobediência para pecar contra Deus. É dentro de nós. A gente se arrebenta porque Deus não olha como o homem olha. A ótica de Deus não é como a ótica do homem, que enxerga o exterior para saber se eu estou bonito, bem vestido, falo bem, eu tenho influência. Deus olha o coração, Deus olha o que está dentro, Deus olha a intenção, Deus olha a motivação, Deus olha pela essência e não pela aparência. Deus está olhando dentro. Talvez você possa falar assim: pastor, mas aqui fora eu não tenho nada, eu não tenho recurso, eu não sou concursado, eu não sou muito bem conhecido, mas no céu o teu nome é conhecido, os anjos falam de você. Aqui pode ser que as pessoas não falam muito de você, você não é famoso, você não aparece na televisão, você não aparece nos jornais, você não tem muitos seguidores nas redes sociais, mas no céu as crônicas com teu nome é conhecido. Eu conheço, olha Maria, olha João, olha José, olha o Paulo, conheço. Mas bem ser conhecido lá do que aqui. Impaciência e arrogância. O terceiro ponto foi a ingratidão. Impaciência, arrogância e a ingratidão. Tendo Saul assumido o reinado de Israel pelo jogo contra todos os seus inimigos. Ou seja, Deus deu vitória a todos os momentos de batalha e guerra que Saul enfrentou. E como troca, ele expressou a sua ingratidão. Você não vê em nenhum intervalo de guerras do rei Saul, ele levantando um altar, ou chamando Samuel para oferecer algo para Deus. Você não vê em nenhum intervalo Saul chamando o povo para fazer um momento de adoração a Deus. Porque Saul já começava a consentir que as perspectivas pessoais dele era suficiente para manter o reinado entre o povo. Ele se autossustentava. O salmista diz: maldito é o homem que confia na sua própria força e seu poder. Deus é o Senhor. A ingratidão. O terceiro ponto, vai falar sobre obedecer é melhor do que sacrificar. A soberania versus a liberdade. 1 Samuel 15, 11. Olha o que diz o texto. Arrependo-me, Deus falando, irmão. Arrependo-me de haver constituído Saul por rei. Você pode pensar: pastor, mas Deus então errou, já que ele se arrependeu? Não, e nós chamamos esse evento na teologia de antropopatismo. Antropopatismo é trazendo a menção das reações emocionais do homem para tentar expressar, para nós entender como que Deus se encontrou naquela ocasião. E ele diz: eu me arrependi de ter te colocado. Se Deus se arrependeu de ter colocado, é porque Deus esperava algo diferente. Se Deus se arrependeu de ter posto Saul como rei, é porque esperava, de fato, que ele fosse vencer as tentações do poder em suas mãos. Tem um ditado aí fora que diz assim: você quer conhecer o homem? Dá poder a ele. E parece que isso nunca fez tanto sentido. O poder te cega. O poder não é pecado, mas o poder sem a presença de Deus te leva à impaciência, à soberba, à arrogância e à ingratidão. Eu não sei porquê, mas parece que Saul teve uma síndrome luciferiana quando assumiu o poder. Porque ele assumiu um trono. Isaías diz que Satanás, Lúcifer, também tinha um trono. Ele falou assim: elevarei o meu trono. Ou seja, parece que ele tinha um trono ali, de destaque, acima das estrelas de Deus. Ou seja, não é suficiente a unção e a responsabilidade que ele me deu. Eu vou elevar além. Ingratidão. E a ingratidão revela o teu caráter.
Talvez Lúcifer, na eternidade, não falou para nenhum anjo, não, ele não falou para ninguém. Mas no coração dele, a soberba, a arrogância, impaciência, tudo isso, e a ingratidão, já estava exalando. Ingratidão exala. É como se cheirasse. Exala a ingratidão. E isso foi expresso a partir do coração de Saul. Deus escolheu Saul, e isso é um fato, mas percebemos que ele é dado ao povo segundo o desejo e o perfil do rei que eles queriam. Ou seja, ele foi escolhido pela aparência, pelo lado de fora, pelo lado externo, e não foi escolhido na ótica de Deus. Deus, daqui a pouquinho, ele escolheu um rei, segundo a sua ótica e o seu coração, e não na aparência, como o povo estava vendo. Observe, o segundo ponto diz que, vencendo o eu, madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou a descer a Gilgal. Começou humilde e escondendo-se na bagagem, agora o orgulho venceu. Escute isso, nem sempre o início da nossa trajetória determina o final dela. Você pode ter começado hoje, mas o que vai determinar o teu destino é o processo da caminhada com ou sem Jesus. Com ou sem Jesus. Eu posso ter 10 anos atrás ser ungido pastor, mas o caminho até o destino vai depender da presença dele em mim. O banho na piscina da igreja só vai gerar unção, graça e consolidação a partir do teu nível de relacionamento e intimidade com ele. Saul tinha a unção na cabeça, tinha o trono, tinha o cetro, tinha a roupa monárquica do rei, mas não tinha a presença. E quem não tem presença, tenta camuflar e maquiar com a aparência. Mas o que Deus queria era a presença. Era a presença. Era a presença. Êxodo, capítulo 25, verso 8, olha o que Deus diz: Moisés, eu não quero mais ficar me escondendo nas nuvens ou em coluna de fogo. Me faz um santuário. Talvez Moisés perguntasse: mas para que, Senhor? Se o Senhor já está caminhando com a gente. Não, me faz um santuário. E habitarei no meio deles. Tem uma Bíblia que é a versão Pesquita que diz assim: e me farão um santuário e habitarei dentro deles. Além da estrutura, eu quero habitar aí dentro. Criar estrutura é bom, mas seria mais interessante, antes da estrutura, criar o ambiente aqui. Se você for fazer um comparativo entre Saul e Davi, Davi pegou mais pesado, irmão. Olha o que Davi falou: Senhor, eu quero fazer um templo para ti, uma casa. Não, não, Davi, para de graça. Tu é um sanguinário, tu matou muita gente. Você não vai fazer não, vai ser teu filho, tu não. Irmão, então o Davi foi muito mais pesado do que o Saul. O que diferenciou? O ato da desobediência e o nível de arrogância e paciência e ingratidão do coração de Saul. O coração de Saul. Quando Saul errou, não se voltou para Deus. Quando Davi errou, ele procurou a Deus. Quando Saul errou, ele se escondeu de Deus. Quando Davi errou, ele se escondeu para Deus. Quando Adão lá atrás pecou, ele se escondeu de Deus. E isso tem sido um fluxo, uma engrenagem terrível que alcança os nossos dias. Erramos, nos escondemos. Erramos, nos afastamos. Isaías 58 diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades são que nos dá distanciamento de Deus. Não é um distanciamento social, é um distanciamento espiritual entre nós e Deus. Deus está aqui, no mesmo ambiente, sempre presente, mas talvez eu tenha me afastado dele por causa da minha soberba, arrogância e ingratidão, que foi um desbloqueio a partir do poder que foi me colocado na mão. Tem gente que não tem condição, irmão, de ser milionário, porque senão se desvia, larga a família.
Aconteceu a pandemia, teve alguns recursos sociais, o povo começou a ganhar auxílio emergencial, não recebia nada. Aí quando recebeu o auxílio emergencial, empinou o nariz. Não falo contigo mais não. O que foi? Vai cair meu auxílio emergencial. Só precisa de pouca coisa. Irmão, nós não caímos em galhos grandes, nós caímos em pequenos tocos no caminho. São pequenas pedras que você não enxerga ou não dá atenção e vai tropeçando, e vai tropeçando, vai tropeçando. Daqui a pouco você cai e nem pensa, onde é que eu estou? Dentro de um buraco, dentro de um poço, só que nem percebeu. Nós não caímos ou tropeçamos em galhos, em árvores grandes, mas são em pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes, somados, vão gerar o nosso distanciamento de Deus. Soberania versus liberdade. Vencendo eu, o egocentrismo foi gerado no coração de Saul. E esse eu, você conhece o nível. Alguns estudiosos dizem que Saul chegou a ter comportamentos esquizofrênicos. Quando Davi tocava na harpa, a presença que estava em Davi expulsava os demônios da presença do Saul. Mas tinha um nível de esquizofrenia que Saul pegava a lança e tentava até matar aqueles a qual ele entendia como supostos reis que iriam assumir a sua posição. A posição, a luta pela posição, liberdade e vencendo o egocentrismo. O terceiro ponto fala sobre a obediência ou o sacrifício. O texto diz, porém, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O sacrifício é importante, tem que ter, mas ele nunca vai sobrepor a obediência. A obediência, ela sempre vem acompanhado, escute isso, a obediência ela sempre vem atrelada a renúncias. E nem sempre você... Pastor, eu quero ser obediente. Mas quando você fala assim, eu quero ser obediente, aí Deus vem, então deixa isso. Larga isso. Para com isso. E vem para mim. A obediência vem atrelada a renúncias. E a obediência é melhor do que o sacrificar. O Saul agora queria mostrar a religiosidade. Conquistei e derrotei os inimigos. Vamos pegar o sacrifício e mostrar para o povo que eu também sou crente. Aí o Samuel chegou e falou assim, ei, Saul, assim não. Você é líder. Mostra para eles a tua influência de obediência. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Quer me dar uma prova de amor? Obedeça. Fique de pé, por favor. Período tribal, teocrático, monárquico, democrático. Olha o distanciamento que a gente chegou de Deus. Dentro do jardim do Éden, não tinha pátio, não tinha santíssimo, não tinha santo. Era só a presença. A cada dia parece que a gente vai se distanciando mais de Deus. A obediência vai nos levar à presença. A obediência vai te levar de volta para o lugar do encontro. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto conquistou Canaã. Mas a geração que nasceu em Canaã não temia o Senhor. Percebe-se o fluxo do distanciamento de Deus. Eu tenho 1 minuto e eu quero pedir, por favor, que você coloque a mão no seu coração, se você puder. E eu nem vou clamar para que você venha aqui na frente. Eu só quero pedir para que o teu coração saia da cadeira e venha para o altar nessa manhã.
A Bíblia diz, ela só nos dá sinais a respeito do arrebatamento. Não dá para saber o dia e a hora. Nós temos sinais e tudo indica que está muito próximo. E se está muito próximo, eu nem sei se a gente vai conseguir almoçar em casa hoje. Que talvez eu creio que Deus pode rasgar aqui esses céus e nos levar tudinho agora mesmo, de volta para casa. E se isso ainda não aconteceu, é a chance agora que você tem de não permanecer uma vida igual a Saul. O seu destino foi trágico. Ele tirou a própria vida. E só Deus sabe qual é o seu destino. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelos eventos bíblicos que o Senhor proporciona para que a gente possa entender, ver, assistir e ser ministrado. E eu te peço, por favor, que o Senhor quebrante o nosso coração, para que o nosso coração seja um coração segundo ao teu. Tira toda a soberba, arrogância, ingratidão, que talvez a gente nem perceba mais pelas tropeçadas do caminho, mas tu sabes, Senhor, tudo que está dentro do nosso coração, e nós te pedimos, por favor, faça com que haja uma reforma, uma revolução, uma transformação de dentro para fora, e não de fora para dentro, para aquilo que está dentro de nós, seja cheio e pleno da tua presença, para que isso possa exalar e manifestar a tua vontade em nós. É isso que nós te pedimos, em um nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus.